Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com você, professor Alex Alves, do canal Respirando Matemática com Alex Alves. Mais uma vez estou trazendo para você uma questãozinha do IME, Instituto Militar de Engenharia. Foi a última prova, 2020 e 2021, ok? Foi a terceira questão da prova. É dado para você essa função, f de x é igual a 2x à quarta menos 8x ao cubo mais 4x menos 7. Te dá essa função, é uma função polinomial do quarto grau. Fala para você, te dá o A, né? O A é x1, y1, o B tem coordenadas x2, y2, o C tem coordenadas x3, y3, o D tem coordenadas x4, y4. E ele fala o seguinte, ele fala que existe uma reta que intercepta o gráfico dessa função aqui, né? Toda função tem um gráfico. O gráfico nada mais é do que a interpretação geométrica da função, ok? Lá no plano cartesiano, ok? Então, o polinômio do quarto grau não precisava fazer o gráfico, não precisava saber qual era o gráfico desse polinômio, tá? Mas é dada essa função para você, fala que existe uma reta que intercepta o gráfico em 4 pontos, A, B, C e D. Esses são os pontos de interseção. Então você tem um gráfico, dessa função polinomial do quarto grau, que é interceptada por uma reta que intercepta, né, corta o gráfico dessa função naqueles 4 pontos lá. E aí ele está pedindo para você o quê? x1 mais x2 mais x3 mais x4 sobre 2. É isso que ele está pedindo. É isso. Não precisava fazer o gráfico? Não precisava fazer o gráfico da questão. É basicamente isso, tá certo? Vamos ler o enunciado. Seja a função f de x igual a 2x à quarta menos 8x ao cubo mais 4x menos 7. Considere uma reta qualquer, você tem uma reta, é dado uma reta, então, que corta o gráfico dessa função em 4 pontos distintos. Aí te dá os pontos lá. Na verdade, ele não está te dando os pontos, né? Senão seria mais fácil ainda a questão. Ele pede o valor dessa expressão aqui, dessa expressão algébrica. Ok? Está pedindo isso aqui. Tá bom? Não precisa fazer o gráfico dessa função. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá? Fizeram? Vamos resolver. Bem tranquila a questão. No primeiro momento ela parece até ser difícil, né? Mas ela é bem tranquila, bem fácil. Olha só. Gente, essa função aqui ela tem um gráfico. Eu vou fazer um rascunho aqui, eu já vou apagar, só para a gente interpretar o que está acontecendo. Você está diante do plano cartesiano, né? Está lá bonitinho os eixos x e y, o eixo horizontal é chamado de abscissa, que é o eixo x, o eixo vertical é a ordenada, né? É o eixo y, eles se interceptam na origem, são perpendiculares se interceptando na origem, né? No ponto 0, 0, beleza. E aí é o seguinte, toda função ela tem um gráfico, o gráfico nada mais é do que a interpretação geométrica dela. Bom, o gráfico daquela função ali, eu não sei como é que é, né? Eu sei que é uma curva qualquer, tá certo? E aí você é dado esse gráfico, né? Dada essa função, que ela tem um gráfico, essa aqui é a minha f de x, e ela é interceptada por uma reta, né? Você tem uma reta que vai interceptar, vai cortar esse gráfico em 4 pontos, tá certo? Você tem uma reta que eu vou chamar de gráfico, é uma função g, pronto, é uma reta. E vai interceptar esse gráfico aí, dessa função, em 4 pontos. Lembrando que você não precisa fazer o gráfico dessa função aqui, tá? Eu só estou fazendo, isso aqui é um rascunho, eu estou fazendo um esboço para a gente interpretar geometricamente o que está acontecendo. Bom, então é o seguinte... E aí o enunciado disse, você nem precisava descobrir isso, porque o enunciado já te deu essa informação.
ele fala que essa reta intercepta o gráfico dessa função em 4 pontos. Ponto A, B, C e D. Tá lá. Tá? Não precisava interpretar isso. Tá? Não precisava fazer o gráfico, mas era interessante você ter essa ideia. Ok? Beleza. Olha que legal. Então, o gráfico dessa função aqui, da f de x, que eu vou chamar de g de x, é uma reta? Sim, ele é uma reta. Bom, se é uma reta, qual é a lei de formação? Se o gráfico de uma função é uma reta, qual é a lei de formação, né, de uma reta? Qual é a função cujo gráfico seja uma reta no plano cartesiano? Que função é essa? Função afim. Ah, legal. Então como é que é a lei de formação da função afim? Né? Uma função afim, ela é ax mais b, onde o a é diferente de zero. Tá certo? Isso aí é a lei de formação da função afim. Ah, detalhe, nunca fale função no primeiro grau, tá bom? Tecnicamente falando, você está falando errado. Todo mundo vai te entender, mas você está falando errado. Por quê? Porque função não tem grau, quem tem grau é polinômio. Tá bom? Toda vez que você falar isso, o professor Morgado tá se revirando lá no caixão. Tá certo? Então, função afim. Ah, mas eu quero falar em grau. Beleza, você pode falar em grau, mas aí você tem que falar o nome completo da função. Tá bom? Aí você tem que falar função polinomial do primeiro grau. Nunca fale função do primeiro grau. Tá certo? Nunca fale função do segundo grau. Está errado. Todo mundo vai te entender, mas você está falando errado. Tá? Função não tem grau. Quem tem grau é polinômio. Você tem que falar função quadrática. Ou você fala função quadrática, ou você fala o nome completo da função. Função polinomial do segundo grau. Aí beleza. Tranquilo, aí tá certo. Tá? Nunca fale, tenta se policiar, tá bom? Nunca fale função do primeiro grau ou função do segundo grau. Função, essa aqui seria função do quarto grau? Não. Quem tem grau é polinômio, função não tem grau. Beleza? Então, tá aí. Função afim, bonitinha aqui por definição, ela tá aí. É essa. Eu vou botar MN aqui, tá bom? Eu quis botar MN. Tá ok. Então, a lei de formação da função G, como eu sei que o gráfico é uma reta, ela é uma função afim. A lei de formação vai ser g de x é igual a mx mais n, tal que o m é diferente de zero, tá bom? Para você não zerar o coeficiente do x não pode ser zero, senão você zera o x, você vai ter uma função constante, né? Você não vai ter uma função afim. Então, beleza. Então tá lá. Aí ele diz o seguinte, que a função g vai interceptar f, ou seja, a reta intercepta a curva dessa função polinomial do quarto grau. E essa interseção se dá em 4 momentos. A reta corta a curva em 4 pontos. Bom, vê se você concorda comigo. Nos pontos, essas curvas, elas são comuns? Elas têm valores iguais? Tanto a abscissa quanto a ordenada dessas duas funções nos pontos são iguais? São, porque são os pontos de interseções. Ora, então, nesses pontos, como a reta intercepta a curva em 4 pontos, e nesses pontos as duas funções elas são comuns, elas têm pontos, os pontos que têm as mesmas coordenadas, basta você fazer o seguinte, iguala f de x igual a g de x, iguala isso, iguala as funções. Mas pode fazer isso, Alex? Pode não, deve. E por que quem me garante isso? A interseção da curva com a reta. Essas curvas elas têm pontos comuns. Então, se elas têm pontos comuns, nesse momento, só nesses 4 pontos, elas são iguais. A lei de formação das duas funções são iguais. Ok? Então você iguala isso. Vamos lá. Então vai ficar o quê? 2x a quarta menos 8x ao cubo mais 4x menos 7 é igual a mx
mais n. Passa a função afim para o primeiro, né? Passa a função para o primeiro membro aqui. Então vai ficar 2x² menos 8x ao cubo mais 4 menos mx. Eu já estou somando os termos semelhantes, tá? Aí aqui é menos 7 menos m menos 7. Pronto. Isso é igual a zero. Então você ficou com isso daí. No momento em que as duas curvas se interceptam, esses pontos elas são iguais. Ela tem pontos comuns. Automaticamente, a lei de formação das duas funções são iguais. E aí você fazendo isso, arrumando aqui, né, passando os termos do segundo membro para o primeiro membro, somando os termos semelhantes, enfim, você vai ficar com isso daí. Mas o que é isso, na verdade? Isso aqui é um polinômio. Isso aqui é um polinômio do quarto grau, né? Está igualando a zero. O enunciado não pede as raízes, não é para encontrar raízes nenhuma. Mas olha que legal. Ele está pedindo a soma x1 mais x2 mais x3 mais x4. Na verdade, esses valores aqui, se você prestar um pouquinho de atenção, são as abscissas dos pontos comuns. Olha lá, x1, x2, x3, x4, dos pontos comuns. Ora, se esses valores são as abscissas dos pontos comuns, e você encontrou esse polinômio igualando a zero, esses valores aqui, o x1, x2, x3, x4, são as raízes desse polinômio aqui. Olha que interessante. Eu quero saber o valor de uma expressão algébrica onde os valores envolvidos nela são as raízes de um polinômio. Qual é a relação, qual é o conceito matemático que trabalha, que te dá, em função dos coeficientes de um polinômio, uma relação entre as suas raízes? Relação de Girardi. Relação de Girardi. Por quê? Porque x1 mais x2 mais x3 mais x4, como elas são os pontos comuns dos pontos, as abscissas dos pontos comuns, e você encontrou esse polinômio, no fundo, né? Elas são as raízes desse polinômio aqui. E soma, é a primeira relação de Girardi, ok? Você tem o quê? Está diante de quê? A soma das raízes combinadas uma a uma, né? x1 mais x2 mais x3 mais x4, somar essas raízes, é a soma das raízes combinadas uma a uma. Isso aqui é quem? É menos b sobre a. Desse polinômio aqui, relação de Girardi. Ora, x1 mais x2 mais x3 mais x4 será menos o b, que é menos 8, sobre o a, que é 2. Olha que legal. Isso é 4. Menos 8 mais 8 sobre 2, 4. Essa soma dá 4. Tá? E a banca está pedindo o quê? O que a banca está pedindo? x1 mais x2 mais x3 mais x4, que você sabe que é 4, sobre 2. De onde se conclui que x1 mais x2 mais x3 mais x4 sobre 2 dá 2. Gabarito, né? A resposta aí é letra Charlie. Bem tranquila, bem fácil, né? Não precisa fazer o gráfico, a gente fez só para interpretar geometricamente o que está acontecendo. Legal? Gostou? Dá o like, assina o canal, não esqueça de acionar o sininho, tá bom? Bons estudos, até a próxima. Fiquem com Deus.